Capítulo 77 Sétimo rank, Arte Marcial Sagrado. Em um piscar de olhos, Lei Kong e Zhao Feng trocaram golpes. O poder dos golpes fez os outros jovens evitá-los imediatamente. Dedo estelar. Zhao Feng avançou em vez de recuar, como seu olho esquerdo poderia capturar as mudanças de força interior e sangue. Bum! 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 O dedo estelar de Zhao Feng atingiu o ápice do quarto nível e ele poderia disparar dezenas de feixes de luzes de seu dedo em um instante. Linhas de luzes azuis poderiam ser vistos voando por toda parte, cada ataque de dedo foi elevado à perfeição e dano. No curto período de tempo, Zhao Feng e Lei Kong estavam em pé de igualdade entre si. Lei Kong teve a vantagem pelo seu cultivo ser maior e, portanto, ele poderia usar uma ampla gama de ataques, enquanto Zhao Feng teve seu ataque de força interna disparada pelo ar, que estava em pé de igualdade com os ataques dos Rank 7. Em termos de velocidade de ataque, Zhao Feng era realmente mais rápido e ele segurou a iniciativa. Palma do Vendaval Celestial. Da palma de Lei Kong estourou uma incrível força interior e enviou uma barreira de vento para Zhao Feng. Palma Vento Misterioso. Zhao Feng imediatamente fundiu a imagem da menina em sua mente. Através das batalhas em que havia lutado, sua palma se tornou ainda mais forte do que antes. As duas palmas se unirão, mas a palma azul de Zhao Feng parecia absorver todo o vento e dissolveu facilmente o ataque de Lei Kong. Que tipo de habilidade é essa? Lei Kong ficou atordoado. A habilidade que ele usou naquele momento era uma dos melhores. Posição fluxo do vento. O corpo de Zhao Feng de repente se tornou ágil e ele parecia dançar com o vento. Às vezes, ele atacava com a palma vento misterioso e às vezes com o dedo estelar. Duon. Peu. Bang. As duas figuras enviaram ondas de ar que se chocavam por toda parte. 10 movimentos, 20 movimentos, 30 movimentos. A força interior de Zhao Feng e suas habilidades tornarão-se mais afiadas. Enfrentar um mestre marcial tinha inflamado o potencial de Zhao Feng. Inconscientemente, seu dedo estelar se consolidou totalmente no auge do quarto nível e sua técnica parede de ferro fechou nos últimos estágios do quinto nível também. Isso permitiu que ele lutasse de frente contra um mestre marcial e não perdesse. Após uma centena de movimentos, os dois sentiram-se ligeiramente exaustos. Zhao Feng sentiu sua força interior se tornar mais pura e tinha um sentimento caótico para ele. Zhao Feng sentiu seu cultivo ir um passo adiante e ele lentamente começou a romper a última barreira. Essa luta termina por aqui. Zhao Feng imediatamente deixou o campo de batalha e voltou para seu quarto de madeira. Lei Kong não poderia ganhar a vantagem em tudo e ele se sentiu um pouco cansado também. Ele percebeu que isso era porque seu cultivo não havia se estabilizado. Em uma dos quartos de madeira um pouco distante, Feng Yanhui ficou ali observando. Irmão Feng, o que você acha da batalha? Um jovem perguntou. Lei Kong acabou de chegar ao rank 7 e ele é muito inútil. Quanto a Zhao Feng, ele pode me ameaçar se ele chegar ao rank 7. A expressão de Feng Yanhui estava calma. Neste momento, a aura que vinha dele parecia estar perto do ápice do sétimo rank. Era óbvio que ele melhorara desde a missão. Dentro do quarto de madeira, Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas e começou a circular sua força interna. Através da batalha, seu potencial havia se acendido.
Nesse momento, ele até sentiu sua força interior rugir poderosamente enquanto ele viajava através de seu corpo. Tanto a qualidade quanto a quantidade dela estavam aumentando rapidamente. Naquela noite, a força interior de Zhao Feng tentou sair de seu corpo e ele finalmente foi capaz de condensá-la. Por ele ter a experiência de fazer sua força interna deixar seu corpo devido ao dedo estelar, ele foi capaz de avançar com êxito. Funcionou. Zhao Feng respirou fundo e abriu a palma da mão. Um brilho azul apareceu e depois voltou para dentro de seu corpo. Neste instante, ele só precisava de um pensamento para liberar completamente sua força interior e enviar artistas marciais voando. Só então Zhao Feng percebeu quão forte era o Rank 7. Zhao Feng só levou um dia para controlar completamente o poder, até mesmo superando Lei Kong. Se ele usar seu dedo estelar, o poder seria em um nível inteiro mais alto. À medida que seu cultivo aumentou, sua técnica parede de ferro também havia atingido o 5º nível. A técnica parede de ferro foi dividida em 7 níveis e o 6º nível poderia formar uma barreira usando a força interior, que até 7º e 8º ranks achariam difícil de quebrar. De acordo com o que estava escrito, se alguém atingisse o 7º nível, seu corpo seria perfeito. Pensando nisso agora, Zhao Feng achava que algo estava errado porque, a esse nível, teria excedido os limites do corpo humano, a menos que ainda houvesse uma lacuna entre o 6º e o 7º nível. Os olhos de Zhao Feng brilharam ao pensar no avô de Zhao Yufei, o velho de um braço só. Quando eles trocaram, o velho também pode ter mudado alguma coisa na técnica de parede de ferro, assim mantendo a informação. Ele não pensou muito sobre esses problemas porque ele tinha avançado até o rank 7 e ele poderia escolher sua recompensa. Arte marcial sagrada. É como se isso fosse Deus que decidiu por mim. Zhao Feng suprimiu sua excitação. Hoje era o dia em que precisava para responder ao terceiro guarda. O edifício no meio do campo. Você decidiu escolher a arte marcial sagrada. O terceiro guarda ficou um pouco surpreso enquanto olhava para Zhao Feng. Ele nunca pensou que Zhao Feng seria capaz de alcançar o rank 7 e entrar nos níveis dos mestres marciais em tão curto espaço de tempo. Sim. O tom de Zhao Feng foi decisivo. Ok, siga-me. O terceiro não disse muito enquanto ele levou Zhao Feng para o Salão do Tesouro. O Salão do Tesouro era um terreno sagrado do Palácio de Guanjun. Havia sempre 2 mestres marciais de rank 9 que supervisionavam o lugar e para abrir a Biblioteca das Artes Marciais Sagradas, ambos os mestres marciais do 9º rank precisavam concordar. Abrir a Biblioteca das Artes Marciais Sagradas. Os dois ficaram um pouco atordoados. No Palácio de Guanjun, alguém deve ter o acordo pessoal do Lord Guanjun. Isso, abra a biblioteca. O terceiro guarda tirou um emblema de prata e ouro escuro. Ordens do Lord Guanjun. Os 2 mestres marciais do 9º rank imediatamente se curvarão. O símbolo de prata e ouro representava o próprio Lord Guanjun. Além disso, o terceiro guarda era dos 3 primeiros no corpo de Guanjun e ele supervisionava o batalhão dos guardas do céu, já que o Lord Guanjun estava em meditação isolada. Seu status podia ser visto enquanto mostrava o emblema. Os 2 guardas do 9º rank os conduziram a um edifício de prata metálico escuro. Todo o edifício não tinha janelas, só tinha uma porta totalmente preta que tinha um buraco no meio dela. O terceiro guarda caminhou até a porta e colocou o emblema de Guanjun nela. Veng.
A porta preta lentamente abriu e revelou o que estava no interior. Você só pode escolher uma arte marcial sagrada. O terceiro guarda levou Zhao Feng e em seguida, fechou a porta. A sala era escura, havia umas partições de jade brilhantes, uns 20 delas e tinham nomes das artes marciais nelas. Técnica ilusão de vento, palma de sangue divino, garra demoníaca celestial, mão dominação dos céus, técnica parede de prata. Cada partição de jade representa uma arte marcial sagrada. Uma vez que você tenha decidido sobre qual você quer, você pode pegá-la e tomá-la emprestada por 7 dias, em seguida, você deve devolvê-la depois disso. O que você ganhará disso, tudo depende de sua compreensão e sabedoria. O guarda do corpo de Guanjun lhe disse. Zhao Feng sabia que essas partições eram apenas resumos das habilidades, as habilidades reais tinham que ser pegas em outro lugar. Não havia muitas artes marciais sagradas na sala, mas todas eram completas. Técnica ilusão de vento, a pessoa se transforma no vento e cria doppelgangers asterisco. O nível mais alto pode criar até 9 doppelgangers. Requisitos mínimos, rank 7. Palma do sangue divino, dissolve a carne do inimigo em água e é capaz de transformá-lo em um veneno mortal. Garra demoníaca celestial, uma garra demoníaca que pode rasgar o ferro em pedaços. Quando treinado para o seu potencial máximo, ele pode destruir infinitos itens. O coração de Zhao Feng não podia ajudar, mas se agitava conforme ele via as descrições. Em comparação com estes, as artes marciais que ele aprendeu antes eram como brincadeira de criança. HMMMM. De repente, Zhao Feng viu um nome de uma partição de jade chamado Técnica Parede de Prata. Técnica Parede de Prata. Zhao Feng estava cheio de alegria. Sua técnica parede de ferro foi dita ser a versão simplificada da técnica parede de prata. Técnica parede de prata, uma técnica de fortalecimento corporal que aumenta a força e a defesa do cultivador. Uma vez treinado para o seu máximo, o corpo não vai mesmo derreter em fogo alto e ultrapassa os limites do corpo humano. Olhando para a descrição, a técnica parede de ferro era semelhante à técnica parede de prata, mas o último era muito mais poderoso. Exceder os limites do corpo humano. Que tipo de pensamento é esse? De acordo com o que Zhao Feng sabia, se o corpo de alguém alcançou seu máximo, este poderia imediatamente pisar no caminho marcial sagrado com apenas a força de seu corpo. Isto era similar ao ápice do 5º nível da técnica parede de ferro, apenas seus músculos sozinhos poderiam lutar contra os do 5º ou 6º rank. Técnica parede de prata era da mesma forma, podia-se usar apenas seus músculos e lutar contra os cultivadores do caminho marcial sagrado. Não é de admirar que seja uma técnica de fortalecimento corporal de nível sagrado. Zhao Feng respirou fundo e voltou sua atenção para as outras partições de jade. Nota: Doppelganger asterisco, segundo as lendas germânicas de onde provém, é um monstro ou ser fantástico que tem o dom de representar uma cópia idêntica de uma pessoa que ele escolhe ou que passa a acompanhar. Ele imita em tudo a pessoa copiada, até mesmo as suas características internas mais profundas.